Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 5 horas da tarde desta sexta-feira, dia 8 de maio de 2026. Estamos começando mais um ICL Urgente ao vivo nos canais ICL Notícias, Eduardo Moreira, nas redes sociais, em todos os canais que transmitem o nosso programa, canais de rádio, canais de televisão, canais de internet. O meu boa tarde a todos vocês. Mais um dia de muitas informações a quente do que mais importante aconteceu no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Então vem comigo que tem muito assunto importante no ICL Urgente. Hoje quem está comigo é Bruno Concílio. Qual é a sua arroba no Papo Legal, Bruno? William, meu arroba no Papo Legal é @Bruno Concílio. Mas boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E hoje a gente tem um começo um pouco diferente. Você que está assistindo o ICL Urgente, não esquece de acessar a nova rede social do ICL, o Papo Legal, e acessar inclusive a sala do ICL Urgente que a gente acabou de criar, que eu vou ler aqui alguns comentários enquanto vocês mandam, enquanto o programa está rolando. Segue eu, segue o William, a gente vai estar lá ativo. É com você, William. Muito bem, Bruno. Para quem quiser, a sala já está ativa. A nossa moderação de comentários aqui já postou para vocês no chat do YouTube o link do Papo Legal. Você entra lá e pode acompanhar o programa ao vivo junto com a gente também, mandando seus comentários. O Bruno acompanha sempre o chat do YouTube, vai acompanhar também agora o chat do Papo Legal, nossa rede social nova do ICL lançada nessa semana. Nossa rede social, né, gente? Diferente da rede social do YouTube, a rede social própria do ICL, com muitas novidades importantes. No final do programa eu vou falar mais sobre elas, mas já entrem lá, sigam nossa sala no Papo Legal, sala do ICL Urgente, que a gente vai acompanhar também os comentários de vocês por lá. Aproveitando, vamos abrir nossa enquete no YouTube. Aí a enquete é no YouTube, mas dá para abrir a enquete no chat legal também, né? A gente vai fazer isso a partir de agora, mas por enquanto a enquete está no YouTube. O Lula vai aproveitar o bom momento e crescer nas pesquisas? 3 opções: sim, vai crescer; não, tem mais crise por aí; ou depende dos próximos passos. Então vote na nossa enquete que está no YouTube e no final do programa eu trago o resultado, porque esse é um dos temas do programa desta sexta-feira. O otimismo em Brasília. Parece que todo mundo viu o passarinho verde. O presidente teve um encontro muito positivo com o Donald Trump nos Estados Unidos e aí parece que o jogo virou. O otimismo tomou conta de Brasília. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, quando a gente falar sobre o presidente Lula, porque a gente vai abrir o programa desta sexta-feira falando sobre o PL da dosimetria. O presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, promulgou hoje o que ficou conhecido como projeto de lei da dosimetria, o que na verdade é um projeto de passar pano para golpista. É isso que o projeto é na prática. A proposta altera vários pontos da lei, mas em especial ela foi feita, por motivos óbvios, para poder alterar os critérios de cálculo das penas aplicadas aos golpistas condenados pelo 8 de janeiro de 2023. E a medida pode beneficiar, obviamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros golpistas daquele núcleo mais duro, mais próximo a Jair Bolsonaro, condenados pelo 8 de janeiro. Bruno, traz mais informações para a gente sobre esse veto, sobre essa aprovação hoje, essa promulgação hoje pelo Davi Alcolumbre. William, como a gente sabe, o Lula havia vetado o projeto na íntegra, mas o Congresso decidiu derrubar o veto na semana passada. Com isso, o presidente optou por não promulgar o PL da dosimetria para não ter a sua digital no projeto, deixando essa função para o Alcolumbre. Agora, a nova legislação muda a forma de aplicação das penas em crimes relacionados ao Estado Democrático de Direito, permitindo a redução no tempo total de prisão em alguns casos. Mas, apesar da promulgação, a redução das penas não será automática. Isso porque ainda cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar individualmente os pedidos de revisão das condenações, William. Bruno, a gente não tem ainda uma estimativa, em especial nos casos mais relevantes, dos principais golpistas condenados, em especial, obviamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas todo o resto, né, dos golpistas, o Braga Neto, os generais, os almirantes, a linha mais próxima a Jair Bolsonaro, a gente não tem a estimativa exata, porque vai depender, claro,
de um cálculo do juiz de execução penal, que no caso é o ministro Alexandre de Moraes, e da Suprema Corte do STF. Entretanto, o PT já tinha alertado nessa semana, a gente recebeu no começo da semana o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, aqui no ICL, que disse que o PT vai recorrer, vai acionar o STF para tentar derrubar a derrubada dos vetos do presidente Lula no PL da dosimetria. O STF também já sinalizou que não vai se meter nesse debate, mas a gente deve ter aí certamente mais embates. Não é o último capítulo da novela PL da dosimetria. Certamente a gente vai ter mais repercussões em breve sobre este assunto. Falando agora um pouco sobre o presidente Lula, parece que o jogo virou. A gente sabe que o cenário político em Brasília muda rapidamente e menos de uma semana depois da derrota do governo em relação à aprovação do nome do Jorge Messias, o advogado-geral da União, ao STF, a derrota no Senado e também do PL da dosimetria, a gente também falou sobre ele agora, a derrubada dos vetos do presidente Lula no Senado, muita gente tinha cravado que o governo Lula estava liquidado, mas do dia para a noite o otimismo tomou conta das análises lá em Brasília por conta da reunião avaliada como positiva entre o presidente e a sua contraparte estadunidense, o presidente Donald Trump. Bruno, parece que está todo mundo feliz em Brasília essa semana. William, parece que o Lula foi o craque do jogo de ontem. O fato é que o presidente conseguiu dominar a narrativa e principalmente evitar qualquer armadilha no encontro com o Trump. Mesmo em território inimigo, lá no covil de Trump em Washington, o presidente brasileiro saiu ileso e ainda conseguiu capitalizar politicamente o encontro. Tirou foto, fez o Trump sorrir e conseguiu criar uma imagem simbólica positiva da reunião. Do outro lado, a oposição vive o começo de um verdadeiro desastre. O senador Ciro Nogueira, cotado para ser vice de Flávio Bolsonaro, foi alvo da Polícia Federal em uma nova fase da operação que investiga o caso do Banco Master. E para finalizar, a Câmara aprovou o texto base do projeto que limita a exportação de minerais brutos e cria incentivos para o processamento das chamadas terras raras aqui no Brasil. William. Bruno, eu acompanhei a reação dos bolsonaristas, em especial nas redes sociais, depois dessa visita do presidente Lula a Donald Trump, e eles tentaram criar uma narrativa, uma história de que o presidente teria tido sua reunião diminuída, que teria sido uma reunião que não aconteceu com a pompa de Estado, que outros líderes foram recebidos, de que a reunião teria sido escondida pelo governo Trump, o que não é verdade, mas é óbvio que a extrema-direita precisa arrumar uma história, uma narrativa. Dizer que a reunião entre o Lula e o Trump foi positiva para eles é impossível, visto que isso teria a consequência deles admitirem que o presidente Lula foi bem sucedido no seu intento. E aí tem gente dizendo que o governo Lula tinha que ter puxado mais o debate sobre soberania, que na coletiva de imprensa depois do encontro poderia ter falado mais sobre os pontos de divergência, mas eu acredito que o presidente foi muito bem, como você mesmo falou, Bruno, craque do jogo nessa semana, porque pelo menos volta de Washington para Brasília sem nenhum ponto negativo a ser debatido. Não houve uma trocação pública de farpas entre os presidentes, os dois lados tiveram pronunciamentos positivos em relação ao encontro, e se os efeitos práticos não vão ser sentidos agora, mesmo porque os ministros todos disseram, e o próprio presidente disse, que encontros bilaterais entre ministros dos dois países vão acontecer nas próximas semanas, aí sim a gente pode ter alguma novidade prática. Mas, pelo menos, o Lula volta de Washington para Brasília sem nenhuma carga negativa, o que já é bom demais. Vamos lembrar que vários presidentes que visitaram Trump voltaram com crises institucionais gigantescas. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, foi humilhado, ou pelo menos Trump tentou humilhá-lo no Salão Oval. O Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, foi efetivamente humilhado, publicamente, pelos ministros do Trump, os secretários do Trump, e também pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Então, dos males, o menor. Lula volta sem nenhum grande anúncio, mas voltar sem crise já é muito positivo.
E a avaliação do Planalto segue mais ou menos nessa mesma linha. Os aliados do presidente Lula avaliam que a visita do Trump deve isolar o bolsonarismo, justamente o grupo que tenta se mostrar mais próximo do presidente dos Estados Unidos. A avaliação dos petistas é que o Lula, mesmo fazendo críticas recorrentes ao Trump, volta dos Estados Unidos com uma imagem de estadista e também como uma imagem de quem conseguiu reiterar o discurso de soberania frente aos Estados Unidos. Do outro lado, obviamente, a tradição, né, da extrema-direita é tentar minimizar o encontro entre o Trump e o presidente Lula. Quem não minimizou, entretanto, foi o próprio Trump. O presidente dos Estados Unidos, depois do encontro entre os dois presidentes, falou com jornalistas do lado de fora da Casa Branca e disse que o Lula era um cara inteligente. Vamos ver o que disse Donald Trump. Tivemos uma ótima reunião com o presidente do Brasil. Estamos fazendo muitas trocas comerciais e vamos aumentá-las. Conversamos sobre tarifas. Eles gostariam de ter algum alívio nas tarifas, mas tivemos uma reunião muito boa. Ele é um bom homem, um cara inteligente. Excelente dublagem do nosso diretor Ricardo Gouveia, inclusive, mas o que o Trump disse é importante, porque, ao menos, Lula volta com um elogio de Donald Trump, com alguns elogios de Donald Trump, e volta sem nenhuma crise. Volta de mãos abanando? Talvez. Mas voltar de Washington sem nenhum problema a discutir no Brasil já é fundamental. O governo Lula tem problemas demais. A articulação com o Congresso, eleições, pesquisas mostrando um cenário apertado entre o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro, o seu principal adversário na disputa presidencial desse ano. Voltar de Washington sem crise é bom demais e o Trump aí não colocou, pelo menos, nenhum novo capítulo nessa crise, né, dessa relação frágil, né? Todas as relações dos países com Donald Trump são frágeis, mas essa aí, pelo menos, não ganhou nenhum novo capítulo. A gente vai continuar, obviamente, vendo as implicações, visto que os ministros dos dois países vão se reunir para discutir agora os pontos, terras raras, PIX, novas tarifas, a classificação dos grupos criminosos do Brasil como facção terrorista. Todos esses pontos vão ser discutidos nos próximos meses e a gente vai continuar, claro, acompanhando tudo aqui no ICL Urgente. Continuem comentando aí no Papo Legal, que o Bruno está acompanhando tudo e daqui a pouco vai trazer alguns comentários de vocês no Papo Legal. Vamos falar sobre uma coisa que não é legal. Esse é um papo que não é legal. Ciro Nogueira, esse teve um dia que não foi nada legal. O Ciro Nogueira, como a gente sabe, se queimou muito com as revelações trazidas pela Polícia Federal nessa semana. O senador foi alvo de mandado de busca e apreensão, suspeito de receber propina do Banco Master. Ele teria recebido uma mesada de até R$500 mil para defender os interesses do banqueiro Daniel Vorcaro em Brasília, inclusive deixando o Vorcaro redigir as emendas. Trouxemos aqui ontem vários trechos da decisão do ministro André Mendonça, do STF, em que mostram claramente que o Ciro Nogueira era um empregado do Daniel Vorcaro no Senado. Fazia o que o Vorcaro mandava. E o Ciro Nogueira não teve um dia nada bom, né, Bruno? O dia foi meio traumático para o Ciro Nogueira, senador do PP do Piauí. William, traumático é pouco até. Não é todo dia que a gente vê um cacique do Centrão acordando com um toque da Polícia Federal. E foi exatamente isso que aconteceu ontem. Segundo a apuração do jornal O Globo, após ser acordado às 6 da manhã por agentes da Polícia Federal, o Ciro Nogueira passou o restante desta quinta-feira recluso em sua residência em Brasília, mas sempre em contato direto com aliados para tentar conter essa bomba que explodiu no colo dele. E tem mais, o Ciro só ficou em casa porque foi orientado pelos seus advogados a evitar qualquer deslocamento ao longo do dia. Os planos iniciais do senador eram outros. O Ciro chegou até a cogitar uma visita à residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas recuou após a orientação, William. Ô Bruno, o chat do Papo Legal aí deve estar agitado, né? Sabe quem teve agitado também? O telefone do Ciro Nogueira. Ele recebeu ligações ontem o dia inteiro, em especial da bancada do PP, né, o seu partido, na Câmara e no Senado, em um movimento descrito por aliados como uma rodada de contatos para alinhar o discurso do partido em relação
as investigações. Ele também recebeu visita de familiares, de advogados e do líder do PP na Câmara, o doutor Luizinho. Vale lembrar que este mesmo doutor Luizinho também está implicado nessa história, viu? Vocês lembram que ele foi o deputado que foi flagrado ao lado de Ciro Nogueira, no aeroporto aqui no interior de São Paulo, um aeroporto para pequenos aviões, né, para jatinhos. Ele foi flagrado desviando a bagagem da fiscalização. Passou fora da esteira de fiscalização numa história que está mal explicada ainda e vai ser investigada. Apesar dessa solidariedade, dessa mobilização do PP, a solidariedade entre os partidos do Centrão já não foi tão grande. Dirigentes do Republicanos e do União Brasil afirmaram, em tom de ironia, que esse não era exatamente o momento de prestar solidariedade ao Ciro Nogueira e ao PP. O próprio doutor Luizinho, deputado do PP, também não falou sobre o assunto. Saiu escondido da casa do Ciro Nogueira, tentou se abaixar dentro do carro para não ser filmado, mas ainda assim foi flagrado. Agora, aproveitando este momento lamentável, não sei para quem, né, do Ciro Nogueira, a gente separou uma declaração curiosa do presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira. Em março deste ano, o Ciro Nogueira disse... Antes de eu falar, vamos ver o que ele disse. Põe aí o que disse Ciro Nogueira. Pode ter toda certeza que o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida, alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio o meu mandato. Eu jamais vou voltar ao meu estado, olhar o povo da minha terra, de olho no olho, se eu não tiver a autoridade e a confiança desse povo. Ué, o senador Ciro Nogueira falou que não ia voltar mais para o Piauí se aparecesse, hein? Será que voltou, senador? O senhor vai cumprir sua promessa? O senhor disse que se aparecesse alguma ligação do senhor com o caso Master, com o Daniel Vorcaro, o senhor ia renunciar ao seu mandato. Cumpra a sua palavra, senador. Renuncie seu mandato. O senhor falou que não ia conseguir voltar para o Piauí e olhar na cara dos seus eleitores se aparecesse algum vínculo. Eu acho, senador, que o senhor vai ter que acabar cumprindo sua palavra. Porque se não deixar o mandato, vai ser deixado. Não há condições políticas de manter Ciro Nogueira senador da República. É preciso que o Senado haja rápido para estancar essa sangria. Senão o Senado todo vai acabar sendo infectado por essa praga. Não que ele esteja sozinho, né? A gente sabe que tem mais gente do Centrão e do PP envolvido, do Centrão, do PP, do Republicanos, do PL envolvido nessa quadrilha do Banco Master. Mas quem está até o pescoço nessa história é o Ciro Nogueira. Vai cumprir a palavra, senador? Vai renunciar ao seu mandato? É isso que a gente vai descobrir nos próximos capítulos. Mas o Ciro Nogueira não se queimou sozinho. O senador do PL do Rio de Janeiro e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, também está queimado, né, Bruno? William, a coisa ficou feia para o Flávio Bolsonaro. Os integrantes da campanha do senador admitem que a operação que atingiu Ciro Nogueira tem efeito sobre a direita na disputa presidencial, dado que o partido de Ciro, o PP, é cotado para ocupar a vaga de vice na chapa de Flávio. No entanto, a primeira avaliação da campanha foi a de que Flávio conseguiu se manter afastado até aqui e deve tentar permanecer preservado. Mas eu não acho que esse tiro pegou de raspão não, viu, William? Não pegou não, Bruno. Pegou em cheio, porque o senador Flávio Bolsonaro está tentando fazer um controle de danos ali nas redes sociais. Ontem, inclusive, o senador postou um vídeo tentando ligar o Daniel Vorcaro, esse caso do Banco Master, ao PT da Bahia. Quando quem está envolvido, na verdade, até o pescoço é o Centrão. É o PP, é o PL, é o Republicanos, os partidos muito ligados ao próprio Flávio Bolsonaro. O senador, inclusive, disse que defende uma CPI do Banco Master, mas se eu fosse o Flávio, eu teria cuidado. Senador, a última vez que vocês tentaram abrir uma CPI para tentar prejudicar o governo, vocês se deram mal. Lembra quando vocês criaram a CPI da Covid, a CPMI da Covid, quando o Bolsonaro era presidente e vocês queriam prejudicar os governadores do PT na Bahia? Quem acabou saindo acusado de ter matado, por ação ou omissão, mais de 300 mil pessoas foi o Jair Bolsonaro. Tenha cuidado com o que você deseja, senador.
Tem muita gente aí ligada ao centrão, aos partidos da extrema-direita, e não é o PT da Bahia não, viu? É Nicolas Ferreira, é Davi Alcolumbre, é Antônio Rueda, e esses aí ainda nem receberam visita da Polícia Federal, mas talvez aí recebam nos próximos dias. Quem também falou sobre essa história do Banco Master foi o Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo afirmou que as suspeitas de crimes envolvendo o Banco Master devem ser investigadas. Aqui, ó, esse Tarcísio aqui, ó, tá vendo? O amigo do Ciro Nogueira, esse aqui. Ele disse que as suspeitas devem ser investigadas, doa quem doer. Se tratando do Tarcísio, isso é uma fala bastante ousada. Lembrando que o PP faz parte da linha de alianças do Tarcísio aqui em São Paulo. E na próxima segunda-feira, no dia 11, o partido do Tarcísio, Republicanos, ia realizar um evento em São Paulo anunciando o apoio do PP à sua reeleição. No entanto, sem a presença do Ciro Nogueira agora no evento, o evento de apoio foi adiado. E também é importante lembrar que a campanha do Tarcísio de Freitas recebeu 2 milhões de reais do Zettel, do Fabiano Zettel, cunhado do Daniel Vorcaro e operador financeiro do Daniel Vorcaro. O Tarcísio recebeu 2 milhões e o Bolsonaro recebeu 3. Então, se tem alguém ligado com essa história, governador, é o senhor tem que ficar ligado. Se está pedindo investigação, doa quem doer, pode ser que doe em você, governador. Eu sugiro um pouco mais de comedimento aí, porque seus aliados estão apanhando. E o senhor pode acabar apanhando junto. Ainda sobre Banco Master, Daniel Vorcaro retorna a presídio federal. Pelo menos foi isso que a Polícia Federal pediu ao ministro André Mendonça, o relator do caso do Banco Master no Supremo, que o Vorcaro retornasse à Penitenciária Federal de Brasília, lembrando que o Vorcaro tinha sido mandado para a superintendência da Polícia Federal no DF, quando ele teria acenado com uma possível colaboração com as investigações. Mas agora a Polícia Federal pediu que ele retornasse para o presídio no Distrito Federal, e esse pedido está sendo analisado pelo ministro André Mendonça. Lembrando que a proposta de delação premiada foi considerada insuficiente pelas autoridades, e o banqueiro pode ter que realizar novos depoimentos para talvez aí sim ter uma colaboração premiada aceita. Caso o Vorcaro não colabore com as investigações, o STF pode determinar que ele retorne aí sim para a Polícia Federal. Além disso, tem mais turbulência aí com o Daniel Vorcaro. Depois de problemas na negociação para uma delação premiada, o Vorcaro foi aconselhado a trocar de advogado, Bruno. Quem é o novo advogado do Daniel Vorcaro? William, é isso mesmo. Nos últimos dias, os aliados orientaram o ex-banqueiro a demitir o advogado José Luiz Oliveira Lima, o Juca. Ele foi contratado em março para assumir a dianteira da colaboração premiada do dono do Banco Master. No entanto, o Juca entrou em rota de colisão com alguns integrantes da PGR, da PF e do gabinete do ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master, no STF. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Mendonça e o advogado teriam tido uma discussão ríspida. Agora a gente não sabe quem que vai substituir ou se ele realmente vai demitir, mas vamos aguardar pelos próximos capítulos, William. Foi orientado a trocar, mas não trocou ainda. Continua com o mesmo advogado, o Juca continua como advogado do Daniel Vorcaro. Ainda sobre ele, investigações do caso Master, os investigadores do caso Master já formaram sua opinião sobre a delação que foi apresentada. Essa semana a gente trouxe vários depoimentos diferentes de pessoas ligadas ao caso, dizendo que a delação era considerada insuficiente. Agora, mais uma apuração, dessa vez da jornalista Malu Gaspar, do jornal Globo, dizendo que, além de considerar que a lista de revelações que ele se propõe a fazer é ruim, insuficiente, eles avaliam que o Vorcaro está escolhendo alvos para entregar enquanto protege algumas pessoas. Entre os protegidos está quem? Ele mesmo, o senador Ciro Nogueira, que citamos agora há pouco, suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro no caso Master. Na proposta que foi entregue pelos advogados do Daniel Vorcaro, ele omitiu informações que a PF revelou durante a semana. Segunda-feira ele entregou a proposta de delação e na semana a gente descobriu que o Ciro Nogueira recebia a mesada do Daniel Vorcaro, segundo a peça apresentada pelo STF e pela Polícia Federal. Seria o Daniel Vorcaro que redigia as propostas de lei apresentadas pelo Ciro Nogueira. Então a polícia falou, opa,
Se você não contou isso pra gente descobriu sozinho, o que prejudica muito aí a proposta de delação do Daniel Vorcaro. E para esses investigadores aí, trazidos pela apuração da Malu Gaspar, a proposta do Vorcaro equivale a uma peça de defesa e não a uma colaboração. E para conseguir fechar um acordo, ele vai ter que falar muito mais. 5 horas e 25 minutos. Daqui a pouquinho, ICL Notícias, segunda edição. Gabriela Varela, Chico Sá, Adriana Ferreira. Eu estarei hoje na bancada junto com este timaço do N2 para comentar este e outros assuntos importantes desta sexta-feira. Mas antes de terminar o programa, mais dois assuntos importantes, agora falando sobre a economia brasileira. Primeiro, a renda média dos brasileiros bateu recorde em 2025, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. Considerando todas as fontes, a renda média chegou a 3.367 em relação a 2024. A alta foi de 5,4%. Eu pulei um tema, viu, gente? Isso! Estou lendo a tarja aqui. A alta foi de 5,4%. No ano passado era 3.195. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ou PNAD Contínuo, e mostram também que mais brasileiros passaram a ter alguma fonte de rendimento. No ano passado, 67,2% da população residente no país, 143 milhões de pessoas, receberam dinheiro vindo de trabalho, aposentadoria, programas sociais ou outras fontes. Mas, Bruno, sinal de alerta. A desigualdade voltou a subir, segundo a pesquisa. Sinal de alerta, Will. Apesar da renda recorde em 2025, a desigualdade de renda voltou a crescer no Brasil. Isso aconteceu porque a renda dos mais ricos avançou em um ritmo mais acelerado do que a dos mais pobres entre 2024 e 2025. Segundo os dados, a renda per capita por domicílio dos 10% mais pobres da população subiu apenas 3,1% no período, saindo da casa dos R$260, enquanto as dos 10% mais ricos cresceu 8,7%. Ou seja, uma alta quase 3 vezes maior, William. É preciso ligar o sinal de alerta e também investir em programas e projetos que melhorem a qualidade de vida do trabalhador. Reduzir a desigualdade também é reduzir a desigualdade em relação à qualidade de vida. As pessoas precisam viver melhor. E que melhor forma de fazer isso do que reduzir a jornada de trabalho? Quem está dizendo isso não sou só eu não, viu? Uma reportagem publicada no jornal britânico Financial Times, na quinta-feira, afirma que a proposta de acabar com a jornada 6x1 colocaria o Brasil em linha com grande parte do mundo ocidental, diz a reportagem. A medida defendida pelo governo Lula e que está sendo discutida no Congresso Nacional prevê a redução da jornada semanal de trabalho de 44 horas para 36 horas, sem redução salarial. Na reportagem intitulada Lula avança para acabar com a semana de trabalho de 6 dias no Brasil, o Diário Britânico destaca que entre os países desenvolvidos estão discutindo até menos, 4 dias trabalhados para 3 descansados. Isso tudo tem a ver também com o impacto da IA, da inteligência artificial, além do que o Brasil já tem discutido. O avanço das propostas no Congresso, segundo o Financial Times, avalia que a aprovação está longe de estar garantida. O texto aponta que o governo enfrenta um legislativo cada vez mais hostil e dominado por forças conservadoras. Mas é importante continuar investindo nessa luta. Quem vai lutar agora para sextar é o meu querido Bruno Concílio, @Bruno Concílio no Papo Legal. Bom fim de semana, Bruno. Sextamos juntos e segunda-feira a gente está de volta aqui no Urgente. Obrigado, William. Sextou. Rapidinho, deixa eu ler só uns comentários do Papo Legal aqui, que a galera mandou muito comentário, eu fiquei muito feliz. Aqui, ó, o Ricardo escreveu: toda a programação do ICL é sagrada na minha casa. A gente tá com moral, hein, William? Olha só. Marco Bambam escreveu: a melhor coisa que o Lula fez foi vetar e não promulgar essa bizarrice, se referindo ao PL da dosimetria. E esse último aqui é muito engraçado, olha só. O João escreveu: ainda acho que o Will devia começar o ICL Urgente com a frase do Rodrigo: alô, comunidade. Fica aí a dica aí, William. Anotado, Bruno. Mas a marca do Rodrigo, eu trago a minha, o Rodrigo traz a dele, a gente vai junto aqui. Fechamos a enquete. Aqui o resultado na tela.
Lula vai aproveitar o bom momento e crescer nas pesquisas? 74% diz que sim, 5% diz que não, que tem mais crise por aí, e 22% depende dos próximos passos do presidente Lula. Enquete fechada, obrigado a todo mundo que votou aí no nosso YouTube. E lembrando vocês que nós inauguramos a nossa rede, o Papo Legal, salas de bate-papo, espaços seguros para conversar sobre os assuntos importantes do Brasil. Se você ainda não baixou, se você ainda não acessou, papolegal.app, corre para pegar um bom nome de usuário. Daqui a pouco tem milhões de usuários. Você vai ter que fazer o André 12345. Se você entrar agora, você pega um bom username e pode todos os dias comentar com a gente os principais assuntos, inclusive com os nossos apresentadores, com a nossa equipe toda do ICL, no papolegal.app. Então, crie já a sua conta, seu perfil e vem junto com a gente nesse novo espaço criado nessa rede social nova do ICL. Dito isso, fecha a conta do ICL Urgente nesta sexta-feira. Vamos agora para o ICL Notícias, segunda edição. Gabi Varela, Chico Sá, Adriana Ferreira e eu. Até segunda-feira. Tchau! Olá, tudo bem? Aqui é o Leandro Demore, eu sou jornalista e diretor de jornalismo do ICL e faço um alerta. O que a gente vai mostrar nesse original ICL foi mantido em sigilo por décadas por aqueles que governaram o país após o golpe militar e civil de 1964. 73 nomes, codinomes e a história surreal de agentes duplos. Relatos de cirurgias, amantes e roubos. 83 páginas manuscritas com pagamentos. Apostilas de um curso da MI6, o Serviço Secreto Britânico, que revela uma casa comandada pelo codinome Dr. Bruno. Esses eram os bandidos de farda. Juliana Dalpiva, Igor Melo e Chico Otávio são os jornalistas que vão revelar como essa estrutura clandestina funcionava aqui no Brasil. Dia 17 de maio, domingo, às 8 horas da noite, eu te vejo por lá. Perdeu ao vivo? Fica tranquila, aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube. Desperta, ICL Notícias primeira edição, ICL Notícias segunda edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação com profundidade no seu tempo.